Próxima questão é a questão 59 sobre efeito Doppler. Está no capítulo 17 do livro de Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, na 10ª edição, volume 2. A questão diz o seguinte: na figura 1742, um submarino francês e um submarino americano se movem um em direção ao outro durante manobras em águas paradas do Atlântico Norte. O submarino francês se move a uma velocidade de 50 km por hora e o submarino americano a 70 km por hora. O submarino francês envia um sinal de sonar, onda sonora na água, de 1,000 vezes 10 a terceira Hz. As ondas de sonar se propagam a 5.470 km por hora. A. Qual é a frequência do sinal detectado pelo submarino americano? B. Qual é a frequência do eco do submarino americano detectado pelo submarino francês? Então, essa é uma questão de efeito Doppler. E se você estudou o livro-texto, você sabe que tem uma equação geral do efeito Doppler que relaciona a frequência detectada com a frequência emitida. E essa relação ela é dada por F' igual a F, V mais ou menos VD, sobre V mais ou menos VF, ok? Onde F' é a frequência detectada, deixa eu corrigir aqui, detectada, e F é a frequência emitida. Ok? V é a velocidade do som no ar. Velocidade do som no ar. VF é a velocidade. Vamos primeiro por ordem, né? VD, D de dado. VD é a velocidade do detector em relação ao ar. Então, velocidade do detector em relação ao ar, e VF é a velocidade, né, da fonte em relação ao ar, ok? Então, esses são os parâmetros que envolvem, que são utilizados na equação geral do efeito Doppler, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: na letra A, para resolver essa questão, vamos ler novamente. A gente tem dois submarinos, um francês e um americano, conforme está ilustrado na figura. Não é isso? O submarino francês se move a uma velocidade aqui de 50 km por hora, enquanto que o submarino americano se move a 70 km por hora. Um se move no sentido de se aproximar do outro. O submarino francês, ele envia um sinal, né? Então, essa frequência emitida, no primeiro momento na letra A, o submarino francês, deixa eu colocar aqui, só simplificando os dois, né? Aqui você tem o francês e aqui você tem o americano. Então, na primeira situação, o que você tem aqui, o submarino francês, ele funciona como uma fonte, emitindo uma frequência, que é uma frequência emitida de 1,000 vezes 10 a terceira Hz, e o submarino americano, ele se comporta como o detector, ok? E aí a grande questão desse problema é a gente identificar que a frequência detectada pelo submarino americano, a gente precisa colocar de forma adequada qual é esse sinal, se é um mais ou um menos, tanto no numerador quanto no denominador. E aí, se você ler o livro-texto, você sabe que quando os objetos, a fonte e o detector estão se aproximando, né, isso deve gerar um aumento de frequência. Então, é isso que vai fazer com que a gente determine o sinal no numerador e no denominador da equação geral do efeito Doppler de forma adequada. Então, F' seria igual a F. Então, quando você agora olha o detector, ok? O detector está se aproximando da fonte, ok? E aí isso faz com que haja um aumento de frequência. Para que essa frequência detectada seja maior, eu tenho que escolher o sinal positivo no numerador. Então, a gente tem que ficar um VD, porque como o detector se aproxima, né, da fonte,
Isso deve levar a um aumento de frequência, ok? Já no caso do numerador, a fonte se aproxima do detector. Isso também deve gerar um aumento na frequência detectada. E para que haja um aumento, o sinal do denominador deve ser negativo, concorda? Porque se você divide por um número menor, você tende a aumentar o seu resultado, né? Então, seria menos VF. Então, esse é o sinal adequado. Sendo que aqui, novamente, o detector é a velocidade do submarino francês, enquanto que a fonte o detector é o americano, como eu escrevi corretamente, e a fonte seria o francês, ok? Vou colocar assim um F minúsculo para indicar que aqui é o francês e aqui é o americano. Então, de outra forma também você pode imaginar que, por exemplo, se o detector se aproxima da fonte, o que ele percebe é que você vai ter ele vai medir comprimentos de onda menores ou medir períodos menores e consequentemente medindo períodos menores ele mede frequências maiores. Por isso que quando o detetor se aproxima da fonte você tem um aumento de frequência, né? Porque você tem realmente essa percepção de que a onda está mais curta, certo? Então, com base nisso, você pode escolher o sinal adequado, ok? Então, fazendo isso aqui, na letra A, qual seria então a frequência, né, detectada pelo navio americano? Seria, já selecionamos os sinais de forma adequada, então substituindo aqui o valor, né, 1 vezes 10 a terceira, a velocidade do som é dada na questão, ela vale 5.470, mais a velocidade do detetor, que nesse caso é a velocidade do submarino americano, que é 70, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade da fonte, que no caso é o submarino francês, ok? Então, quando você faz essa conta aí, isso aqui vai dar uma frequência detectada, um F', que vai dar 1,022 vezes 10 a terceira Hz. Ou seja, nessa situação em que você tem um submarino francês a uma velocidade de 50 km por hora, emitindo um sinal de frequência a 1 vezes 10 a terceira Hz, um navio americano que se aproxima dele vai medir, né, vai detectar uma frequência de 1,022, uma frequência um pouco maior, confirmando se esses dois objetos, fonte e detetor, estão se aproximando, a frequência detectada deve ser maior. E aí na letra B você tem a situação seguinte, vamos ler a letra B novamente. Qual é a frequência do eco do submarino detectado pelo submarino francês? Do submarino americano detectado pelo submarino francês. Então o que você tem nesse problema é que essa onda sonora é emitida, né, pelo submarino francês, ela chega até o submarino americano e é detectada como uma frequência maior do que a frequência emitida. Ela é detectada como uma frequência de 1,022 vezes 10 a terceira Hz. Então, essa onda, ao chegar no submarino americano, ela é refletida, que é esse eco que é dito na questão, e então ela passa a ser a nova onda sonora emitida. E a pergunta seria, esse submarino francês detecta que valor de frequência? Então agora você está olhando a seguinte situação. Você agora tem o submarino americano se comportando como uma fonte, mas lançando essa frequência que a gente acabou de medir, sabe? Que é a frequência de 1,022 vezes 10 a terceira Hz, ou seja, é a reflexão dessa frequência. E aí, da frequência que ele detecta, então ele reflete, né? Tem esse eco. E aí o submarino francês agora se comporta como um detector, certo? E aí a pergunta é, que frequência é essa que ele detecta? Eu vou chamar de F duas linhas, tá bom? E é isso que a gente quer calcular. E aí, novamente, a equação geral do efeito Doppler nos diria que essa frequência detectada pelo submarino francês seria a frequência emitida e essa relação aqui, né, entre velocidade do som, velocidade da fonte e velocidade do detector. Lembrando que aqui o detector vai ser a velocidade do francês, né? Deixar bem explícito aqui.
E no caso, a fonte vai ser a velocidade do americano, do submarino americano. E aí a grande questão, novamente, é você adotar os sinais corretos. Então, novamente, como tanto a fonte quanto o detector estão se aproximando, os sinais devem ser adotados de forma a resultar numa frequência maior, ok? Essa é a grande questão. E aí, novamente, para que a frequência seja maior, no denominador a gente adota o sinal negativo. E para que a frequência seja maior, no numerador a gente adota o sinal positivo. E aí é só fazer a substituição. Então, substituindo de forma adequada, a frequência emitida seria 1,022 vezes 10 a terceira, né? A velocidade do som, 5.470, mais a velocidade do detector, que é a velocidade do submarino francês, que é nesse caso aqui 50 km por hora, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade do submarino americano. E aí, quando você faz essa conta aqui, você acha uma frequência F duas linhas que vale 1,045 vezes 10 a terceira Hz, ou seja, essa é a frequência que o submarino francês detecta como eco da frequência refletida lá no submarino americano. Ok, gente? É isso. Um abraço e até a próxima questão.